número 5, 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu vou ler apenas 2 versículos. Versículo 6 e versículo 7. Quantos acharam? Diga amém. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em outras traduções, ele tem cuidado de vocês. Vou repetir esses 2 versículos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, mais uma vez ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós precisamos fazer algumas reflexões extremamente necessárias em nossas vidas. Nós precisamos refletir sobre aquilo que Deus tem para nós e a forma como nós vamos encarar os desafios da vida, a forma como nós vamos enfrentar as adversidades da vida. Então, uma das coisas que é da principal da nossa vida é decidir confiar em Deus. Então, repita comigo: decida confiar. Mais uma vez, decida confiar. Confiar é uma decisão. E é uma decisão com fé. Quando eu decido confiar, eu abro mão de certos pensamentos, de certas crenças que colocam em dúvida tudo aquilo que Deus tem para mim. Por que muitas pessoas duvidam da mão de Deus, do poder de Deus? Porque tem muita dificuldade de se lançar diante de Deus. Tem dificuldade de se colocar debaixo da proteção de Deus. E isso é um erro grave. Por quê? Porque quando a gente não está debaixo da proteção de Deus, a gente está debaixo da proteção de quem? Quando a gente não decide confiar em Deus, a gente decide confiar em quem? Quando a gente não se coloca debaixo da potente mão do Senhor, a gente se coloca debaixo da potente mão de quem? Quando eu não decido confiar em Deus, eu fico vulnerável. Quando eu não decido me humilhar diante do Senhor, eu vou ser humilhado diante de outras situações da vida. Eu prefiro 1000 vezes me humilhar diante de Deus do que ser humilhado pelas circunstâncias da vida. Porque quando eu me humilho diante de Deus, as circunstâncias da vida não têm o poder de me colocar abaixo da vontade de Deus na minha vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que as situações da vida tentam te humilhar, a sua humilhação diante de Deus faz Deus te proteger diante das circunstâncias da vida. Ou seja, quando você renuncia ao mundo, você cresce em autoridade. A nossa renúncia diante das circunstâncias do mundo aumenta o nosso nível de autoridade. Quando você aprende a renunciar ao pecado, você ganha autoridade sobre o pecado. Quando você renuncia ao seu ego, você ganha autoridade sobre o seu ego. Quando você renuncia à corrupção, você ganha autoridade sobre a corrupção. Quando você renuncia às coisas do mundo, você ganha um nível de autoridade sobre as coisas do mundo. Quando Abraão, eu preguei aqui semana passada, eu não me lembro qual foi o dia, mas eu lembro que quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, ele faz uma renúncia, e aí um anjo do céu bradou para Abraão não sacrificar o seu filho. Abraão cresceu logo depois disso no nível de autoridade, porque aquela renúncia deu ele um nível de autoridade a tal ponto de chamar de pai da fé.
Pai de nações. Agora, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui uma recomendação bíblica tremenda. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Agora, interessante que tem muita gente que é orgulhosa diante das coisas. E eu tenho aprendido que o maior empecilho na nossa vida é o nosso orgulho. Um dos maiores empecilhos na nossa vida para aprender é o orgulho. Para aprender, para ter mais intimidade com Deus, é orgulho. É o que eu tenho falado aqui. Se você quer ficar de pé para falar, tem que ter simplicidade para sentar e ouvir. Se você quer ter um grande projeto, não tem problema. Sonhe grande, mas tenha humildade para começar do pequeno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele a seu tempo vos exaltará. Não importa se você está sendo humilhado pelas circunstâncias, o que importa é se você está debaixo da potente mão do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Não importa se estão falando mal de você, não importa se estão te difamando, não importa se estão te perseguindo, te humilhando, o que importa é onde você está. Se você estiver debaixo da potente mão do Senhor, essa mão te protege das humilhações da vida, essa mão te protege das perseguições da vida, essa mão te protege da inveja da vida, ela te livra todo mal. Então não importa o que você está passando, o que importa é o que você está fazendo. Se você estiver se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, fique tranquilo, no tempo certo, na hora certa, Deus vai te levantar e o nome dele será glorificado na sua vida. Olha o que o texto fala: no tempo oportuno. Em outras traduções, no seu devido tempo. A palavra oportuno, ou tempo aqui, vem da mesma raiz da palavra grega chamada kairos, que é o tempo da plenitude de Deus. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Quando a Bíblia fala no tempo oportuno, é o Senhor dizendo para o nosso coração, dizendo o seguinte: olha, no tempo da vontade de Deus, Ele vai te exaltar. Pastor, eu estou sofrendo e já faz um tempo. Fica tranquilo, porque no tempo de Deus. Pastor, mas estou sofrendo. Está muito tempo para você. Mas diz a Bíblia que no tempo oportuno, no tempo kairos, a palavra kairos no grego significa o tempo específico de Deus para você, num tempo da plenitude de Deus para você. Se ainda não chegou a tua hora, descansa o seu coração, porque não está no tempo de Deus. O que eu faço? Fica debaixo da potente mão do Senhor ali, aleluia, fica debaixo da potente mão do Senhor, fica guardado ali, fica específico ali, fica no altar de Deus. No tempo certo a mão de Deus te pega e fala assim: agora eu vou te levantar, agora eu vou te exaltar, agora o meu nome será glorificado na tua vida, agora todos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. O melhor lugar para se estar é debaixo da potente mão do Senhor. É o tempo oportuno de Deus. Sério. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe quais as necessidades da sua vida, sabe? A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 7, que Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe. Deus sabe o que você está passando, porque Ele sabe. Os cabelos da sua cabeça são contados. Lucas capítulo 12, versículo 7. O que nós precisamos fazer é confiar que Ele está aguardando a nossa vida. A Bíblia diz que Ele ouve o clamor da nossa súplica. Então, se eu creio que Ele está me ouvindo, irmãos, eu preciso decidir confiar. Repita comigo mais uma vez: decidir confiar.
E decidir confiar é confiar em Deus mesmo quando tudo está dando errado. Preste bem atenção aqui. Eu falei o que? De renúncia. Evangelho, escuta isso aqui, preste bem atenção. Evangelho não significa que você vai superar tudo. Muitas das vezes evangelho significa que você precisa suportar tudo. Apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então não significa que depois que você aceitou Jesus, tudo vai dar certo. Não, é você continuar crente e tudo dando errado. É você continuar amando a Deus, mesmo as coisas não dando certo. Evangelho não significa que você vai superar tudo, que você vai conquistar tudo também. Você vai conquistar, realizar seus sonhos, sim, mas muitas das vezes é renunciar a algumas coisas. Evangelho não quer dizer que você vai conseguir tudo que você quer, mas evangelho é entender que você às vezes vai precisar renunciar à sua própria vontade, o seu próprio desejo, para agradar a vontade de Deus. Isso também é evangelho. Evangelho. Entender que nós precisamos confiar, decidir confiar. É tão sério isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, a gente precisa citar isso para que as pessoas possam fixar isso no seu coração. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamado segundo o seu propósito. Pastor, está dando tudo errado. Você ama a Deus, no final vai contribuir para o teu bem. Pastor, está difícil. Você ama a Deus, no final vai ser o melhor para a tua vida. Está difícil, mas você sabe por quê? Porque você decidiu confiar. Lembro de uma história de um vendedor de livros, e ele estava vendendo bíblias dentro do trem. Aí um homem parou para ele assim: eu quero comprar 5 bíblias. Aí ele vendeu, ficou todo feliz, vendeu as 5 bíblias. O cara pagou as 5 bíblias. Depois que ele pagou as 5 bíblias, pegou as 5 bíblias e jogou pela janela. Jogou fora. Para humilhar. Para debochar da fé. Aí o cara ficou tão triste, porque ele vendeu a Bíblia, aquele dinheiro já não tinha mais o valor. Porque ele ganhou o dinheiro com a venda da Bíblia, mas o cara que comprou 5 Bíblias jogou as Bíblias para a janela. Vocês que vão participar do evangelismo ficam preparados, porque às vezes você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa vai falar um desaforo para você. Às vezes você vai entregar um panfleto e a pessoa vai rejeitar. Tem que estar preparado. E aí quando chegou na próxima estação, o cara desceu para ir atrás das Bíblias, mas ele viu que estava longe. Ele não conseguiu alcançar, ele desistiu de ir atrás daquelas Bíblias. E aí ele foi embora para casa. Diz a história, anos depois, ele foi numa casa e ele viu a Bíblia que ele vendeu dentro de uma casa, em cima da mesa. E ele ficou curioso: que é essa Bíblia aqui? Ao cara: não, eu trabalho numa ferrovia. E o meu sonho era comprar uma Bíblia, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. E eu estava fazendo a manutenção das linhas de trem. Quando eu estava andando, tinha uma Bíblia caída no chão, justamente a Bíblia que eu gostaria de ter. E eu achei aquela Bíblia, eu falei assim: que bom que eu consegui uma palavra de Deus para mim. Ele pegou aquela Bíblia, levou para casa, e aquela palavra abençoou ele, e abençoou toda a sua casa, e abençoou toda a sua família. Quem entende que Deus está no controle de todas as coisas aqui? Quem entende que Deus está no controle? Até o mal que vem contra a tua vida se transforma em bênção. Alguém recebe esta palavra aqui? Até o mal que faz contra você vai abençoar você e vai abençoar muita gente. Talvez você não entenda hoje, mas você precisa decidir confiar a partir de hoje, porque você sabe o que está acontecendo na tua vida vai servir para o seu bem, vai servir para o bem de outras pessoas serão abençoadas através de você. O cara joga a Bíblia fora, mas alguém encontra. O mal que fizeram contra você, fique tranquilo.
vai te abençoar. Eu estava falando hoje de manhã aqui, todo o mal que fizeram contra José do Egito estava promovendo ele. Ou seja, eu tenho aprendido que as perseguições e a luta acelera o cumprimento da bênção de Deus na nossa vida. Quanto mais fizeram mal a José, mais José crescia. É igual crente, quanto mais bate, é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Ou seja, tentaram matar José, ele sobreviveu. Venderam ele como escravo, ele chegava no Egito, ele era promovido. Aonde colocava ele para dar errado, ele dava certo. Por quê, pastor? Porque quem está debaixo da potente mão do Senhor, recebe esta palavra aqui, pode jogar você na cisterna, pode tentar vender você como escravo. Quem está debaixo da potente mão do Senhor, Deus sabe que na hora certa Deus vai levantar, sabe que na hora certa Deus vai honrar, sabe que na hora certa o Senhor vai se levantar ao teu favor. Pode estar rindo de você hoje, pode estar debochando de você hoje, mas descansa o seu coração, daqui a pouquinho o seu nome vai ser chamado e o nome do Senhor será glorificado. José se tornou governador do Egito. Deus está te chamando para governar a tua casa, para governar a tua família, para governar a tua história. Então talvez você não entende e nem precisa entender. Nós precisamos estar decididos em confiar. Salmo 37, versículo 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, versículo 23. Ou seja, você ama Deus, os seus passos, Deus está pisando junto com você. Deus está confirmando. Por isso que nós precisamos ter essa sobriedade espiritual, de decidir confiar em Deus. De que forma? Crer que Deus pode abrir a porta e fazer milagres, coisas extraordinárias. Sim, mas ainda que isso não aconteça, Deus vai te dar uma fé, uma força para suportar qualquer adversidade. Ou seja, independente do que vier, Deus está contigo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E a gente precisa entender isso. Se você ama a Deus e vive debaixo da bondade do Senhor, o Senhor está confirmando. É por isso que nós precisamos decidir confiar. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Alguém está aqui comigo aqui nessa noite? O meu Deus, escuta essa palavra aqui, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Eu não sei qual é a necessidade que você está passando, qual é a dificuldade, mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Qual é a palavra? O nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. O que você está passando está testando a tua fé. O que você está passando é um amadurecimento da tua fé, é um amadurecimento da tua vida espiritual. Mas Deus não deve nada para ninguém. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele supre. Se você perguntar para uma criança como que ela pode explicar cientificamente por que ela ama sua mãe e o seu pai, ela não vai saber explicar. É, não é verdade? Falando uma boa mãe, um bom pai. Uma boa mãe, um bom pai, você chega para uma criança que ama a sua mãe, que ama o seu pai, que ama a sua mãe, você fala assim: explica cientificamente como é que você ama a sua mãe. Ela vai falar assim: eu só amo. Não sei como explicar, mas eu amo. É igual você perguntar para uma pessoa que ama a Deus, que teve experiências com Deus, explica como é que é isso. Aí fala assim: a única coisa que eu sei fazer é que eu confio.
eu decido confiar, é fé. Como que você confia? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu decidi, recebe essa palavra aqui, eu decidi ouvir a palavra de Deus. Eu decidi ouvir a voz de Deus. Preste bem atenção aqui. Que voz você decide ouvir? Que voz você decidiu ouvir? Quando Davi, preste bem atenção, quando Golias estava ameaçando o exército de Israel, Davi ouviu pelo menos duas vozes. A voz do gigante Golias, foi uma. O gigante Golias dizendo que iria desafiar e iria vencer o exército de Israel. A segunda voz que Davi escutou foi a voz de Deus. E ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele diz assim: Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Você vem com lança, mas eu não vou com escudo, eu não vou com espada, não vou com nada. A única coisa que eu vou, com a voz que eu decidi ouvir. Eu vou com a palavra que os céus liberou para a mim. Quem entende essa palavra aqui hoje? Eu tenho uma palavra dos céus sobre a tua vida aqui hoje. Você não precisa de espada, de escudo, de lança, de dinheiro. Você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é decidir confiar na voz de Deus na sua vida. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Eu vou profetizar. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. O Senhor criou o mundo pelo poder da palavra. A palavra tem o poder de criar. Nesta noite, Deus vai trazer a existência pelo poder da sua palavra. Alguém reage dando um brado de glória a Deus, glorificando ao Senhor. Palavra tem poder. Repita comigo: palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta final sai da boca de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21: a morte e a vida está no poder da língua, e quem a utiliza comerá do seu fruto. O que você fala pode trazer vida, ou o que você fala pode trazer morte. Cuidado, que a tua vida pode ser o reflexo daquilo que você está profetizando. Profetiza a palavra. E o interessante é que ele fala nesse texto o seguinte, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Olha que interessante que o texto nos ensina que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade também é uma das coisas que a ansiedade faz é nos distrair. Uma das coisas que a ansiedade faz é tirar o nosso foco do presente. O ansioso, ele foge muito do aqui e do agora. Então ele deixa de viver o hoje e ele passa a viver coisas que talvez vão acontecer amanhã e geralmente não vão acontecer. Algumas pesquisas chegam a dizer que 90% das nossas preocupações, elas não vão acontecer. E por que a gente fica preocupado? E por que a gente fica angustiado? Ou seja, 90% das nossas angústias, das nossas preocupações, elas não vão acontecer. Aí você dorme mal, perde a noite de sono, aumenta o cortisol, que é o hormônio considerado o hormônio do estresse. Você acorda de manhã cuspindo marimbondo. Deus falou com alguém aí?
Você acorda de manhã, irmão, brigando com Deus e o mundo, nada tá bom. Se tá sol, você se irrita com o sol. Se tá chovendo, você se irrita com a chuva. Você vira uma pilha de nervo. Você fica com os nervos à flor da pele. Tem gente que fala, eu estou com os nervos à flor da pele. Eu vi um pastor amigo meu dizer isso e gravei isso. Ele disse o seguinte, quando você está com os nervos à flor da pele, o diabo toca piano nos seus nervos. Cuidado, hein? Nessa história de você estar explosivo com o nervo à flor da pele, isso é uma brecha para o diabo bagunçar a tua vida. E na maioria das explosões que você tem, você se arrepende depois. Você fica mal depois. Pastor, qual é a recomendação bíblica? A recomendação bíblica está aqui. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ficar com controle. Escuta isso aqui. Ter o controle de tudo em nossas mãos aumenta a nossa ansiedade. Aumenta a nossa angústia. Lançar nas mãos de Deus diminui os nossos níveis de ansiedade. Você passa a dormir mais. Ei, a Bíblia diz que nós temos que ter o sono do justo. Você precisa descansar em Deus. Precisa confiar mais no Senhor. Ah, pastor, mas as coisas não estão do jeito que eu quero. Nem precisa estar do jeito que você quer. Nem você sabe o jeito que tem que estar a tua vida. A única coisa que você tem que ter certeza é se você está agradando a Deus ou não, ponto. Agora, como a sua vida tem que ficar, deixa isso na mão de Deus. Ah, mas eu acho que tinha que ser, sabe nada, irmão. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Já pensou se Deus atender tudo que você pede? Preste atenção. Já pensou se Deus resolvesse atender todos os seus pedidos, metade da sua família já ia morrer amanhã? É, não é verdade? Hã? Você já fica com raiva de meio mundo. Senhor mata, Senhor vinga, Senhor não sei o quê. A gente está brincando assim. Mas a verdade é, se Deus resolvesse atender todos os seus pedidos, tudo que você quer, o que você poderia transformar a sua vida? Então o que eu faço? Decida confiar que o que tem para você hoje é o suficiente para você ser feliz. E o que você precisa ser feliz, você já tem, que é Jesus no seu coração. Se você ainda não entregou Jesus, seu coração para Jesus hoje, você vai entregar a tua vida para Jesus. Aí resolve aí o problema. Olha, quando você lê no Salmo 23, que é o salmo do para-choque de caminhão, né? Salmo 23, é aquele salmo que coloca no para-choque de caminhão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem já leu isso em algum lugar na vida? Só que no original, no hebraico, está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Mudou. Então é o seguinte, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é sinal que no futuro Ele vai suprir alguma coisa. Sim? Agora, quando o original, no hebraico, diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta, sabe o que está dizendo? Eu já estou suprido em todas as minhas necessidades. Sabe o que está dizendo? O Senhor, se resolver não me dar mais nada hoje, o que Ele já me deu é o suficiente. A presença dEle me satisfaz. A presença dEle me preenche. A presença dEle é suficiente na minha vida. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele supre a minha necessidade. Então eu não sinto falta de mais nada na minha vida. A presença dEle supre todas as minhas necessidades. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra e reage dando um brado de glória a Ele. Você entendeu isso? Observe como que isso acalma o seu coração. Olha como que isso diminui a sua ansiedade. E você descansa mais em Deus. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar. Sonhe. Conquiste seus objetivos. Tenha seus sonhos extraordinários. Tenha tudo isso. Mas isso não pode roubar
o seu contentamento de hoje. Isso não pode roubar a tua paz. Você pode sonhar coisas extraordinárias. Você pode ter os objetivos maravilhosos, mas você não pode deixar isso roubar o teu sono, a tua fé, a tua confiança em Deus. Porque se você faz isso acontecer, a balança está desequilibrada. Então volte para a essência. Volte para a essência. Cadê aquela geração que acordava 5 horas da manhã para orar? Que jejuar, de agradecer a Deus pelo que tem. Cadê aquela geração que amava estar na casa do Senhor, amava a palavra de Deus? Graças a Deus, Deus está levantando pessoas assim. Eu tenho visto isso aqui na igreja, graças a Deus. Eu tenho visto pessoas assim dentro da igreja, e eu tenho certeza que isso vai contagiar mais gente ainda. Mas eu e você precisamos decidir confiar. Pastor, está difícil. O Senhor está colhendo todas as suas lágrimas. Salmo 56, versículo 8 diz o seguinte: Ele põe as minhas lágrimas dentro de um odre. Todas as lágrimas que você chora, Deus recolhe elas. Deus coloca dentro de um odre. Ei, presta atenção. Quando você chora, Deus está vendo o seu choro. Deus está vendo as suas lágrimas. Quando você fecha a porta do teu quarto e começa a chorar, ninguém está vendo, Deus está vendo. Ele está lá colhendo as suas lágrimas. As crises existenciais que você tem passado, os medos que você tem do futuro, as angústias que você tem, e talvez você nunca compartilhou com ninguém. Deus está vendo o que você está passando, Ele está recolhendo as tuas lágrimas. Ele guarda as suas lágrimas. Ele sabe o que você está vivendo. Ele registra o que está passando na sua mente. Ele guarda você. Meu irmão, minha irmã, Deus está querendo nos levar a um novo nível de confiança. Ele quer nos levar a um novo nível de fé. Você vai ter que ter coragem para renunciar muitas coisas. Renunciar muitas das vezes os seus desejos, as suas vontades. Renunciar o seu tempo. Talvez que você se perde na internet da vida, fica 2, 3 horas no celular, sem saber para que rumo está indo. E Deus quer que você volte ao foco da presença dEle. Volte ao foco da adoração a Ele. Volte ao foco e fale assim: não, eu vou abrir mão disso para poder estar na presença do Senhor. Eu vou lançar toda a minha ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida. Repita comigo: Deus tem cuidado de mim. Você crê que Deus tem cuidado? Se coloque de pé e vamos orar.